Eu quero me levantar, quero sair desse lugar diferente. Uma mamãe diferente, uma mulher diferente, um homem diferente. Amém? Mas os soldados que estão em guerra andam com a Bíblia na mão. Levante ela bem alto assim e vamos dizer juntamente comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber, para compartilhar da incorruptível palavra de Deus, e eu nunca mais, nunca serei o mesmo, em nome de Jesus, amém. Fala para tua irmã: eu estou sendo mudada, cada domingo, a cada dia está sendo transformado, nunca mais eu sou a mesma, nunca mais eu sou o mesmo, aleluia. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Juízes. Juízes é um dos primeiros livros do Velho Testamento, após Josué, antes de Samuel. Juízes capítulo 5. Nós cumprimentamos nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem pelo canal do YouTube e convidamos você para abrir o seu coração e receber essa palavra. Hoje é o dia das mães, um dia especial. Temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Receba no seu interior, e que rios de águas vivas venham fluir da sua vida para muitos outros, e que você possa ser uma fonte de bênçãos. Que Deus abençoe você, seu lar, os seus negócios, em nome de Jesus, amém. Juízes capítulo 5, versículo 7 apenas, disse assim: ficaram desertas as aldeias em Israel,
e repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Amém? Amém. Vamos repetir comigo? Ficaram desertas as aldeias, em Israel repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaríamos de fazer a nossa grande homenagem a todas mamães e todas futuras mamães. Que Deus sustente a cada mãe que nos assiste, que está nessa noite, neste culto. Que Deus sustente você com fé, com força, com graça, com esperança, com discernimento, com sabedoria, com alegria, com amor e com coragem, com disposição, determinação de lutar por seus filhos até vê-los prosperando. Ponto adjetivo, né? É tudo isso que nós mulheres precisamos. Não é de vez em quando, uma vez ao ano. É todo dia. É todo dia. É tudo isso aqui. É fé, é força, é graça, esperança, discernimento, sabedoria, alegria, amor, disposição, coragem, determinação para lutar. Fala para a tua irmã, se você é mulher, lamento, é muita coisa que você precisa. É muita coisa, não é? Mas é motivo de alegria. Hoje Deus tem uma palavra que vai trazer uma alegria para mim e para você. Quem crê nisso? Eu creio que sairemos daqui transformados pela palavra que transforma, que é a palavra de Deus. Hoje seria um dia que no passado para mim seria um ponto de interrogação. Era um ponto de interrogação do será. Sempre acompanhada do será. Será que um dia eu serei mãe? Não pensava tanto, e depois quando casei as dificuldades vieram, os obstáculos, os nãos da medicina, e eu vivia no será, no ponto de interrogação. Pergunta para o teu irmão, você está no ponto de interrogação ou você já passou dele? Você já está na exclamação? Consegui? Você já está nos parabéns, na bandeirinha, né? Recebendo bandeira de vitória. Mas se você está no será, eu tenho uma esperança para você nessa noite, porque o meu ponto de interrogação se tornou uma exclamação de vitória na minha vida. E se foi possível para mim, é possível para você. Quem crê? Eu acho interessante, antes de entrar na mensagem, eu vou falar um pouco. Cada dia vocês conhecem um pouco mais a pastora de vocês. Eu tenho algumas coisas assim engraçadas que hoje eu olho para trás e eu fico rindo de mim mesma. Todas as vezes quando eu ia comprar presente para minha mãe, nessa época, Dia das Mães, eu sempre comprei um presente para mim. E eu falava assim, mas é tão estranho, né? Eu achava assim que depois que eu fazia a compra, eu falava assim, eu sou gulosa, porque o presente é só para ela, mas eu estou comprando para mim. Nem sou casada, sou solteira. Mas eu trazia aquele presente para mim e eu falava assim, os dois são presentes. Era sempre assim, faz um bom embrulho. E quando eu chegava, onde eu morava ali em Brasília, eu olhava aquele presente assim, mas eu vou ter um dia, esse dia ganhando presente. Mas eu não imaginava o que viria pela frente. Mas eu sempre me presenteei no Dia das Mães. Depois, quando eu me casei, aí que eu percebi que eu continuava fazendo aquilo, agora fazendo aquilo profeticamente, que eu tinha que continuar. E eu sempre gostando, eu aproveitava para fazer a compra da minha mãe, e eu ganhava um na sombra, né? Mas não porque era apenas por comprar, era um presente para mim. E depois eu comecei a perceber que um dia eu ouvi a voz de Deus falando assim, você já percebeu que toda vez quando você compra um presente para sua mãe, você compra um para você e você faz isso há décadas, e você nunca percebeu que agora, olha a dor da tua alma, do será. E o meu será ficava quando via a caixa do presente, já casada, feliz no casamento, e o será lá me acompanhando. Então eu pegava aquele presente e falava assim, será não? Eu já estou ganhando do meu futuro filho um presente no Dia das Mães. Eu serei mãe. Amém?
Quantas coisas você hoje tem que tirar o será da sua vida e começar a presentear você como se você já tivesse no dia da vitória, no dia do banquete, quando os amigos chegam e te dão presente. Se eles não fazem por você, comece fazendo você por você mesma. E faz isso como um ato profético. Compre um anel, as que querem casar, e coloca uma aliança no dedo e fala assim: esse dedo terá uma aliança. E tudo isso é um presente para você tirar o seu será. Não estava nada previsto para falar isso, né? Já acabei de falar. Então, se você entrou aqui com muitos porquês e serás, hoje Deus está mandando fazer do seu ponto de interrogação já uma exclamação, vivendo já o seu milagre. Amém? Hoje Deus quer falar com você, mulher, homens que estão nessa noite. Amém? Que não, glória a Deus. Glória a Deus. Nós iremos meditar numa história bíblica que ela é uma história linda e que às vezes muitos não pregam sobre ela. E eu quero trazer essa palavra porque essa palavra ela é poderosa para o dia de hoje. O livro de Juízes fala de uma pessoa, de uma mulher que se chama Débora. Ela está em Israel e ela está vendo que todas as aldeias de Israel ficaram desertas. Ela está dizendo aqui no capítulo 5, versículo 7, ela está está falando dela mesma. Ela está fazendo um relato dela, ninguém está contando sobre ela. Ela está falando dela mesma. Ficaram desertas as aldeias, até que eu, Débora, me levantei. Até que Débora, eu me levantei. E levantei-me por mãe de Israel. No livro de Josué, os israelitas estavam sendo liderados por Josué e conduzidos pelo Espírito de Deus, e eles estavam indo para conquistar a terra de Canaã. Josué era um homem, um líder militar. Quando Moisés falece, Moisés tem uma figura de sacerdote, mas Josué tem uma figura de um general. Ele está convocando o povo para a guerra, e eles precisavam conquistar as cidades da terra de Canaã, porque eram várias cidades, a começar pela cidade de Jericó. E ele movimenta todo aquele povo, mas ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Então ele só teve sucesso na batalha militar porque Josué era um homem de Deus e que obedecia todas as ordens que Deus ordenava. A sua vitória vai depender da sua obediência, da sua inteireza de coração para com Deus. A sua vitória só se conquista terras prometidas se você estiver muito em aliança com quem te prometeu. Se você não está muito em aliança com quem te prometeu, pode até vir o profeta e profetizar, mas não acontece. Fica aqui esse parêntese. Então Josué ele era muito obediente e era muito determinado, e Deus derrubou as muralhas de Jericó. As trombetas foram tocadas e aquelas muralhas caíram, e eles entraram naquela terra e começaram a conquistar Canaã. E aí chegou-se o tempo das tribos já se dividirem e indo para outras cidades. Um tempo de paz, um tempo que estava sendo conduzido por uma pessoa obediente a Deus. Quando você está numa igreja, você está debaixo de cobertura espiritual, é tão importante saber se o seu líder é uma pessoa 110% obediente à voz de Deus. Se ele for mais ou menos obediente, pode ser que você não chegue em Canaã. Mas se ele for muito obediente, as diretrizes virão do Senhor e você vai conquistar a terra prometida. Assim foi com Josué. E Josué chegou o momento que ele está já idoso. E ele chega para o povo e diz assim: olha, eu só quero uma coisa que vocês nunca se esqueçam, jamais se esqueça do que Deus prometeu, Ele fez. Só chegamos até aqui porque foi Deus que prometeu e foi Deus que fez, ok? Passado-se o tempo, Josué faleceu. Vem Josué, a morte de Josué. E agora o líder obediente na inteireza de coração está ausente. E o que a Bíblia relata? Você começa a ler alguns capítulos antes desse livro de Juízes, lá no livro de Josué ainda. Quando entra no livro de Juízes, você começa a observar todos os relatos. As tribos começaram a falhar. As tribos começaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor.
É tão sério quando eu tenho um povo que é a ovelha desse aprisco, desta igreja. Eu fico querendo saber cadê, por quê, onde está, por que não está, se está bem, está tudo bem, não está. Por isso que às vezes em momentos de festa eu sou a última que vou comer ou não como, porque eu quero abraçar todo mundo, quero saber como é que está em casa, como é que está o marido, como é que estão os filhos, como é que está isso, como é que está aquilo. Por quê? Porque eu quero ver se está indo tudo bem. E quando a igreja crescer, vai ser você aprendendo comigo para você me ajudar a fazer a mesma coisa. Nós precisamos saber se as tribos da casa de Deus, do povo escolhido, se vai tudo bem. E o povo de Deus daquela época, eles começaram a falhar. Sabe por quê? Havia uma ordem de Deus que falava assim: essa terra, ela está prometida para um povo escolhido, mas nela existem gigantes, um povo dos cananeus, mas esse povo não me alegra, e eu quero que vocês expulsem esses povos de Canaã, e vocês tomem posse daquilo que é o do melhor para vocês. Existiam pessoas no lugar errado, no lugar de bênção, mas não era povo escolhido. E aí sabe o que aconteceu? Depois que Josué saiu de cena, eles começaram a aceitar os cananeus na terra. E sabe por que Deus não queria que eles estivessem juntos? Porque o povo de Israel era um povo separado para ser santo. E o povo cananeu tinha os ídolos dos pagãos, a idolatria, a mistura ética, religiosa e uma série de confusão. Um povo que não temia a Deus. Mas eles falaram assim: não, coitadinhos, são gente boa, vamos deixar eles aqui com a gente, vamos crescer juntos. Eles começaram a se misturar. E a Bíblia relata que Deus começou a ficar triste com aquilo. E essa nova geração abandonou a Deus e adorou os ídolos pagãos. Aqui Deus nos mostra o que pode acontecer quando negligenciamos no ensino sobre o Senhor aos nossos filhos. Eu conheço pessoas que foram criadas na igreja, que foram criadas até comigo na época. E depois de um certo tempo, tem um caso. Eu estava até preparando essa mensagem e eu me lembrei de um caso. Eu sei que tem pessoas que têm origem católica, não tem nada a ver, não tem nenhum problema com relação a isso, que o que atrapalha é o que Deus não gosta, é trocar a Deus por coisas que não foram feitas pelo próprio Deus, mas foram feitas pelas mãos dos homens, e a adoração não está indo ao próprio Deus, está indo a ídolos. É isso que traz dificuldade. Nós amamos os nossos queridos irmãos que são católicos, porque Jesus ainda vai salvar, trazendo a verdade e mostrando a simplicidade de um Deus que não tem intermediário, um Deus que te ouve, um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que te levanta. E isso é o que aconteceu? Aqueles que na época eu convivi na minha infância. Teve um caso que se uniu a uma moça que era católica. Eu nem sei mais quais são as outras origens de fé. E aquele jovem entrou para a medicina e ele resolveu casar numa igreja católica. E quando eu soube disso, eu falei assim: que tristeza, meu Deus. Que tristeza. Por que ele não foi tão poderoso, convicto de uma salvação e salvar a sua futura esposa para a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui o povo de Israel nos dá uma lição. Quando a nova geração vai agora continuar peregrinando, conquistando novas lutas nas batalhas, eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor, se contamina com aquele povo que estava na terra, que não deveria estar lá, não era povo escolhido. E ali eles começam a ter os benefícios e os malefícios, talvez malefícios da idolatria, dos deuses pagãos. Israel queria benefício a curto prazo. Você conhece alguém que fala assim: nossa, eu estou esperando muito tempo, se eu estivesse lá na macumbaria, se eu estivesse lá no Senhor, eu já teria resolvido isso. Misericórdia.
Mas eu quero dizer uma coisa: Satanás parece que ele é rápido para fazer, e ele também é rápido para destruir. Mas a bênção de Deus, que vem a longo prazo, ele vem trazendo mudança de dentro para fora, e vem restaurando tudo, vem tirando o que é sujo, vem tirando o que é podre, vem construindo um novo templo, um tempo de glória, um tempo de novo de vida, um tempo que traz beleza na sua vida. E Satanás não vai poder roubar porque foi dado por Deus. Essa é a grande diferença. Mas Israel começou a querer ter benefícios a curto prazo. E na adoração a Deus, Deus requer mais inteireza, renúncia, entrega. E sabe o que aconteceu? Israel se perverteu com as práticas imorais. Israel começou a tolerar os baixos padrões éticos, espirituais, morais. Eles começaram a se misturar com o pecado. Então Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceu do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. E naquela época o Senhor foi ficando indignado. E aí sabe o que acontece, que a Bíblia fala? O Senhor os entregou agora. Eles estavam vivendo na bênção junto com Josué. Eles tinham conquistado, mas tinham outras novas conquistas. Agora o Senhor os entrega para ser vendido para na mão dos outros reis, de povos adversários. E eles começam a se misturar. Eu preciso te contar tudo isso para chegar na melhor parte dessa mensagem. Eu preciso te contar tudo isso porque isso faz parte de um conjunto. Se você não entende o contexto, não existe eu pegar um versículo aqui e te inventar uma história que ela já existe há milênios de anos. E quando a gente está no erro, a gente aprende com quem já errou e a gente não comete os mesmos. Concorda? Quem dá glória a Deus? Então o que Deus faz? Deus, após a morte de Josué, ele levanta juízes para governar e julgar o povo. Deus levantou Otiniel como primeiro juiz, irmão de Caleb, que talvez uns conhecem, outros não, um servo de Deus. Depois ele levanta 2 outros juízes, como o segundo juiz, e o povo, quando o povo se apertava, eles se arrependiam, clamavam a Deus, e Deus dava misericórdia. Logo depois que Deus dava misericórdia, eles voltavam de novo para o erro e para o pecado, se afastava de Deus, se esquecia de Deus. Aí vinham as tribulações, as pelejas, as guerras, os povos atacando Israel, e aí eles pediam misericórdia de novo. Aquele negócio, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Servindo a Deus assim, na tribulação. Quando eu preciso, eu chego. Quando eu estou bem, eu fujo. Eu estou bem, não estou precisando. Até que, no capítulo 4 de Juízes, relata no versículo 2 que o Senhor vendeu o povo escolhido. Fala para o teu irmão: você é povo escolhido. Não espere Deus te vender para o inimigo. Tome uma atitude hoje. Tome uma atitude hoje, porque na Bíblia está escrito assim. Se você quiser abrir Juízes 4, versículo 2: o Senhor vendeu o povo que ele escolheu, Israel, na mão do rei de Canaã. E agora o povo de Israel ficou morrendo de medo daquela situação, porque aquele rei Jabim, ele tinha 900 carros de ferro, iam destruir Israel, ia fazer deles um pastel. Literalmente Deus estava abandonando a causa. Vocês vão sozinhos para a guerra. O povo temeu, e aquilo, eles viveram a opressão desse rei por 20 anos em opressão. Eles já tinham saído do cativeiro, já tinham saído do Egito, já tinham conquistado a terra de Canaã, estavam conquistando outras cidades daquela terra, mas eles foram complacentes com os ímpios. Deus não te quer mais ou menos. Ou você declara se você é povo de Deus, ou você quer ficar um pouquinho com os ímpios. Aonde você quer ficar? De que posição que você quer viver? Complacente com o abuso imoral, com a falta de referência espiritual, vivendo de acordo com os ídolos e balaíns daqueles que não eram povo escolhido. Então Deus fez trazer de novo a opressão por 20 anos. Até que, diga assim comigo, até que o povo foi
atrás de uma profeta de Deus. Débora. E Deus levanta Débora como sendo a quarta juíza de Israel. Mulher de Deus. Declara para o teu irmão, uma mulher de Deus. Não foi um homem de Deus. Deus quis levantar uma mulher. Fala para o teu irmão, é uma mulher mesmo. Oh, glória a Deus. Cadê as mulheres deste lugar? Foi uma mulher. Eu não sei aonde está essa página na Bíblia dos tradicionais. Acho que eles rasgaram esse capítulo. Quando não aceita que a mulher prega, e quando não aceita que a mulher ora, e quando não aceita que a mulher ministra, pois foi uma mulher que Deus levantou. Uma salva de palmas, porque Deus levantou as mulheres aqui primeiro. Aleluia! Quem dá glória a Deus fala mais alto, glória a Deus. Até que uma mulher foi chamada pelo povo. E foram correndo até Débora. Débora, olha que situação, nós estamos indo para a guerra, são 20 anos oprimidas. Nós estamos todo mundo oprimido. Esse rei tem 900 cavalos de ferro, carros de ferro, nós vamos ser destruídos. E aí veja agora no capítulo 4, versículo 6. Débora se levanta, assim como você leu, até que eu, capítulo 5, versículo 7, até que eu, Débora, me levantei. Me levantei como mãe. Aleluia. Hoje é dia das mães. E das futuras mamães. Mães. Até que eu, Débora, me levantei. E me levantei por mãe de Israel. Veja no capítulo 4, versículo 6. Débora. Versículo 4 diz: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então a missão de ser profeta é bíblico. Mulher pode ser profeta? Pode. Mulher pode governar? Pode. Mulher pode comandar? Pode. Mulher pode pregar? Pode. O que mais a gente pode? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá uma salva de palmas. Oh, glória a Deus. Como eu fiquei feliz de fazer essa mensagem, você não tem noção. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Até que Débora se levanta e diz: agora eu sou mãe dessa nação. Enquanto ninguém faz nada, você tem que levantar uma mulher louca, né? Até que, fala para tua irmã, até que você foi convidada para vir aqui hoje. Você foi convidada para ouvir essa mensagem. E da glória a Deus. Viu? Até que hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, para se levantar. E sabe o que ela fez? Ela foi lá no general, em Baruque, versículo 6. Mandou Débora chamar a Baruque, filho de Abinoão, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem? Vai e leva gente ao monte Tabor e toma inimigo contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Débora toma posição de uma guerreira, de um general de guerra, talvez 5 estrelas, dando ordem num general. Ô senhor Baruque, porventura Deus não falou com você para você se levantar e ir lá no monte e juntar 10.000 homens de tais tribos e tomar posição? Irmãos, com todo respeito aos nossos queridos irmãos e varões dessa igreja, vocês são uma bênção. Vocês completam tudo na nossa vida. Mas essa mulher teve que colocar o dedo na cara do general e falar assim: porventura Deus não fala contigo e não te mandou entrar na guerra e vencer? Aleluia. E sabe o que ele fala? Versículo 8. Então diz Baruque a Débora: se fores comigo, eu irei. E se não fores comigo, eu não irei. Oh meu Deus, que luta! Oh Débora, eu só vou se você for comigo. E ela disse: é o quê? Quem entra na guerra não foge da luta. Fala para o teu irmão: você está na guerra, não foge da luta. Isso está no nosso hino nacional. Um filho teu não foge da luta. Se somos servos do Senhor, nós não fugimos da luta. Pode estar travada na tua casa, no teu trabalho, na tua
E um general vira para Débora e diz: Débora, se você está falando que eu tenho que ir, só vou se você for comigo. Que é isso, meus irmãos? Misericórdia. Amarelou. Fala assim: amarelou. E o que ela responde para ele no versículo 9? Certamente. Diz assim: certamente eu irei contigo. Porém, diz assim para o teu irmão: eu vou com você. Se você amarelar, porém, a honra não vai ser tua dessa vitória, vai ser minha, das mãos de uma mulher. Irmãos, está escrito aí, leia na tua Bíblia. Eu não estou inventando, está escrito na sua Bíblia. Se você não rasgou a página depois de ouvir isso, está escrito assim: porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com o general Baruque para Quedes. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Disse o seguinte: se eu for com você, se a sua fé está pequena, depois da vitória, não venha contar que foi você, fui eu que tive fé. Fala para o teu irmão do teu lado: se depender da minha fé, você vai vencer. Mas se você não tem fé, essa vitória é minha. A pedra na coroa é minha. Quem dá glória a Deus, dá uma salva de palmas. Oh, aleluia! Até que eu, Débora, me levantei e me tornei mãe de Israel. Vai lá para o capítulo 6, 7. E fica aí com ele aberto. Queridos, aliás, capítulo 4, versículo 6 diz assim: que eles foram, Débora, Naftali. Versículo 8, Baraque disse: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela ordena ele levar 10 homens. Tem um versículo que diz que então saiu Débora, Baraque, Naftali, Zebulon e 10 homens. E Débora foi junto. Então quer dizer, uma mulher sozinha no meio de 10.003 homens. 10.000 soldados, mais o general, 10.001, mais Naftali, 2.002, 10.003, porque tinha Zebulon também. E Débora, a única mulher junto. Queridos, fala para o seu marido aí, ó, dê graças a Deus que você tem uma esposa. E a Bíblia diz que quem tem uma esposa encontrou o favor do rei. E dá glória a Deus. Porque Deus não deixa uma mulher prostrada. A gente se levanta com unhas e carne. É ou não é? E a gente fala assim: eu não estou gostando dessa situação, mas agora quem vence sou eu. É ou não é, Marina? É. Glória a Deus por isso. Quem dá uma glória a Deus pelas mulheres? Os homens que têm uma excelente esposa, dê glória a Deus pela vida da esposa de Deus. Você encontrou o favor do Rei dos Reis. E quem perdeu a sua esposa, dê louva ao Senhor porque você teve, porque fez história na sua vida. Irmãos, Débora vai. E como ela era obediente a Deus, Deus deu vitória. Deus deu vitória a Israel. Deus derrotou e entregou nas mãos de Débora, juntamente com aqueles 10.003 homens, os adversários de Israel. E como foi o papel da Débora depois? Débora, ela passa a adquirir respeito, sabe como? Por ser responsável em liderar o povo na batalha. Talvez você tenha sido humilhada em casa. Talvez você tenha sido humilhada pelos filhos. Talvez você tenha sido humilhado pelo esposo. Talvez você foi humilhado na sociedade. Talvez você tenha sido humilhado dia após dia. A ordem de Deus hoje é essa. Quer ter respeito? Entra na guerra. Entra na batalha. Até que eu me levanto para ser mãe dessa causa. Agora essa causa, estou gerando um filho de vitória. Os homens, se vocês têm ouvido essa mensagem aqui agora, comece a se levantar para gerar um tempo de vitória. Até que um servo de Deus se levanta para guerrear junto com homens e mulheres de Deus, que creem na libertação, que creem na restituição, que creem. Esse é o corpo vivo da igreja.
É igreja. Diz para o teu irmão, o que é isso que ela está pregando? Igreja. Igreja. Uma profeta liderando um exército e dando ordens a generais, pessoas capacitadas. A ordem de Deus é essa: nós vamos fazer isso, 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 e a sua vitória vai vir. Faça um jejum, faça a campanha de 7 dias, 7 semanas. Consagra a sua vida, larga da bebida, larga disso, larga daquilo, se consagra. Quero ver se a sua vitória não vem. Vai jejuar. Ordem de Débora. Que dá glória a Deus. Quer ser promovido? Quer mudar de emprego? Quer comprar um bem? Começa a orar e jejuar. Essa era a ordem de Débora. E depois que Débora ela recebe, ela ganha respeito, ela influencia todo o povo de Israel a viver para Deus após o término da guerra. Por isso que Deus queria Débora. O coração dela era totalmente íntegro para com Deus. E ela vira e fala assim para o povo: essa vitória só foi dada pelo Senhor por misericórdia. A partir de agora, nós vamos prestar um culto após a guerra eternamente ao Deus que pode todas as coisas. Não afastaremos mais para nos contaminarmos com aqueles que são ímpios. Hoje a ordem de Deus é essa. Para você, mãe, qual é o papel de uma mãe? Ela vai para a guerra por causa de um filho. Conta-se a história que está publicada na Super Interessante da mãe de Thomas Edison. Thomas Edison, nos anos de 1812, sei lá, ele foi expulso da escola. Porque era um menino desordeiro, descabelado, que não obedecia, inquieto, complicado, gente difícil. Fala aí para a tua irmã, gente difícil. Você conhece alguém assim? Gente difícil, que dá trabalho. E os professores falam assim: não quero isso aqui mais. E o professor expulsou Thomas Edison da escola. Mas a mãe, chamada Nancy, mulher de Deus, professora, falou assim: o quê? Eu vou tirar a pedra e colocar na vida do meu filho. Eu vou ser professora dele em casa. E começou a estudar com ele, a ler Shakespeare para ele, os romances, toda a história, a filosofia medieval, e foi mostrando, e foi ensinando ela em casa. Hoje é uma tradição nos Estados Unidos, tem estados que permite a mãe educar o filho na sua própria casa até os 7 anos. E depois disso ir para a escola. Porque eles creem que dá certo. Se o pai falar assim, não quero, não é. A mãe tem o dever e eles respeitam, e ela segue toda a ordenança, a liturgia do ensino, e ensina a criança até os 7 anos. Por quê? Porque é a fase de formação do caráter de um ser humano até os 7 anos. E ali a mãe de Thomas Edison falou assim: o meu filho, eu gerei o meu filho. Estão dizendo que o meu filho é um descabelado, um desordeiro, um inquieto. Nananina, não. Até que a própria mãe disse: eu não desisto. Eu não desisto, então vai aprender em casa. E aí tem uma linda história, você pode acessar pela Super Interessante. Era ultra inteligente, não se descobria naquela época quais eram. Hoje a gente já tem medicina para explicar isso, mas naquela época não se explicava, porque o menino era daquele jeito, não obedecia ordens e nada. E ele era apaixonado por eletrônica, por telégrafo, e ele descobre a lâmpada e se torna rico, poderoso, conhecido, e traz uma história para os Estados Unidos que uma mãe é possível sim não abrir mão do seu filho e dizer: eu que gerei, tem potencial aqui, e eu não abro mão até que ela se levanta e ministra ao filho, e o filho se torna um ícone na nossa história da humanidade. Hoje, a palavra de Deus para você é que Débora viu muita desgraça em Israel. Deserto.
E esse capítulo 5, versículo 7 diz: ficaram desertas as aldeias, um arraso total. Qual é a área da tua vida que tem estado deserta? Em qual área da sua vida, pessoal? E não é só para as mulheres que eu estou falando. Estou falando para você também, homens que estão neste lugar. Quais são as áreas da vida de vocês que estão desertas? Hoje Deus tem que te dizer o seguinte. Talvez você poder dizer o seu nome até que eu ouvi aquela ministração no Dia das Mães, eu vou me levantar. Eu vou me levantar na oração e não vou abrir mão do meu sonho, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha esposa, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão daquilo que eu projetei e foi projetado em amor, com coragem, e agora eu estou abrindo mão de tudo, porque está arrasado, está deserto, está destruído. Sempre tem um dia do até que Deus chega através de um amigo, uma amiga, convida para você vir à igreja, vir num chá de mulheres, até que Deus chega com amor através de uma pessoa que te gosta tanto e fala assim: tem jeito, vem comigo. Que dá glória a Deus. Nessa noite, o que está deserto? Onde está deserto? Quanto tempo tem deserto? O que levou você, seus filhos, ou talvez seu casamento, seu lar, sua família, ou seu trabalho, seu emprego, seu sustento a entrar no deserto? O que foi que levou? Até que Jesus chega na nossa vida, na nossa história, e Ele manda a gente se levantar. Nessa noite Deus está falando para você, homens e mulheres. É tempo de se levantar. Os tempos são maus? São. Mas muda a história. Muda a história. Eu vou me levantar. Eu não aceito mais. Eu vou entrar nessa guerra, na oração e no jejum. Eu vou ter um testemunho completo. Se alguns tiveram, eu também vou ter. Se uns construíram, eu também vou construir. Chega de ruína, chega de desânimo, chega de falta de fé, chega de se contaminar com ídolos, chega de contaminar com pecado, chega de contar com a imoralidade, chega de contar com o pecado que está aí. E a gente vai ficando conivente com aqueles que vivem pecando, com o pecado dos outros, e a gente fica convivendo com tudo isso, achando tudo isso normal. Era o que Deus não queria para o povo escolhido. Deus não quer que você se conforme com esse tempo. A Bíblia diz assim: trazei e renovai a vossa mente. Esse é um culto racional. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, é uma ordem de Deus. Quantas vezes nós vamos vendo casamentos e casamentos sendo destruídos? Meu esposo foi num evento profissional essa semana e encontrou um amigo que nós tivemos uma grande parceria na vida dele. Vimos um momento tão bonito dele, namorando, se preparando para o casamento, se noivando, e ele encontrou meu esposo, perguntou por mim, bem magro, bem magrinho, abatido, e perguntou para o meu esposo: você já está sabendo? Nós sabendo o quê? Eu estou divorciado. O quê? Quanto tempo ele viveu casado? 3 anos, mas tem 1 ano já divorciado. A troco do que? Ele falou assim: não sei. Deu uma louca. Virou tudo. Eu gosto, eu amo, eu considero. Teve alguma coisa errada na sua vida? Não. E da dela também não. E o Ricardo falou assim: então até que eu te encontrei, eu e minha esposa nós vamos ajudar. Até que você pode ser um instrumento de milagre na vida de alguém. Até que você não se conforma com a ruína do outro. E você fala assim: mas eu creio, eu vou para essa guerra, mas quem conta o testemunho sou eu. Essa vitória está na minha coroa. Quem dá glória a Deus? Quantas Déboras Deus quer levantar aqui, no seu emprego, no seu trabalho. Talvez coisa errada lá dentro. Até que você vai se levantar e dizer: chega, eu vou chegar até o superior e tem uma solução melhor. Não é tirar ninguém, nem arrastar tapete de ninguém, não é fazer atos traiçoeiros, não é isso.
É você ser agente de Deus na hora certa para que aquilo não te destrua. Eu vou contar algo a mais. Quando eu trabalhei no gabinete, eu tive um chefe extremamente agregador. Ele era super concentrador. Ele concentrava tudo nele. Acho que eu aprendi um pouco disso, um pouco com ele. Para nós, ele é um exemplo. Padrinho nosso de casamento. Um oficial general. Mas, quando ele saiu daquele ambiente como chefe de gabinete e entrou um outro, desagregava as pessoas. Desagregava, até que um dia eu percebi aquilo, porque semeava mentira para um, mentira para o outro, e ele começava a semear pequenas contendas. Ele chegava para mim e falava de tal pessoa, aí eu ficava sentida com aquela pessoa, mas a pessoa não sabia que eu estava sentida, porque o próprio chefe semeou a semente de divisão. Aí ele chegava para outra pessoa e falava mal de mim, e aí foi ficando aquele negócio, até que eu cheguei para duas pessoas do gabinete e falei assim: vem cá, vamos aqui conversar. Vocês perceberam como o outro trabalhava? Ele sabia das nossas limitações e colocava a gente para aprender com ele e acreditava que a gente podia fazer. E saía tudo perfeito. Esse aqui semeia contenda com um com o outro, contenda com um com o outro. Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir e vamos ver o que ele quer. E vamos fazer melhor do que ele está pensando. Aí nós nos unimos nos bastidores, porque eu me levantei e mostrei a receita do bolo do diabo, porque ele não suportava ver um gabinete tão perfeito na diligência que o outro conseguia manter uma turma, todo mundo trabalhando para os eventos, cada um na sua função, e saía tudo perfeito. E ele tinha inveja daquilo do chefe anterior. Então ele semeava para todo mundo se desagregar, porque ele não era capaz de ser um bom líder. Débora foi a melhor líder que Israel teve. Entrou para a história uma mulher. Apenas ela teve esse comportamento excelente. E você pode pegar o Antigo Testamento todinho. Tem poucas referências de mulheres, mas a referência que se faz a Débora é com muito louvor. Ela entra na guerra junto ao general, esquece que ela é uma mulher. Ela fala assim: eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história de destruição. Eu não aguento isso mais. Eu vou me levantar e vou restituir e reconstruir. E Deus deu vitória só porque ela cria em Deus. Mulher, se você crê no Senhor, Deus te dará os seus filhos de volta na casa do Senhor. Deus te dará os seus sonhos na sua mão. Deus te restituirá se você crê. Até que hoje Deus quer te levantar para orar na madrugada pelo seu marido. Para de dormir muito. Você vai dormir eternamente no céu. Quando eu penso assim: meu Deus, eu estou dormindo de madrugada. Aí eu vou falar uma frase do amigo do Ricardo, que voa, colega de tanto tempo, de 30 anos. Eu assim: não, para que dormir? A gente vai dormir eternamente no céu. Então eu tenho que... Minhas horas são muito importantes. Eu tenho muita coisa a fazer. Queridas e queridos, homens que estão aqui, Débora se tornou a juíza que Israel louva até o dia de hoje, porque ela trouxe a consciência que, se voltarmos o nosso coração a Deus, é possível vencer as batalhas. Fique de pé. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, a sua fronte, e você analisasse como você tem estado no seu deserto. Talvez você tenha sido vítima de tanto contra-ataque, tanta destruição, e você mesmo está ficando prostrado e sem ânimo. Mas hoje a ordem de Deus é essa para você: até que você ouça essa mensagem, se levante. Se levante para lembrar que você tem um Deus. Se levante que é possível dar vitória e ter vitória com Deus. Deixando os ídolos, deixando toda a contaminação desse mundo, não se misturando, mas se aliançando fortemente com o Senhor. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. As mães que estão neste lugar, quantas estão aflitas, angustiadas? Vem à frente. Se você está vivendo um tempo de aflição pelos seus filhos ou pela sua casa, não hesite, venha rapidamente. Nós vamos cantar um louvor. E eu quero que você venha, eu quero orar por você. Deus precisa te fortalecer, até que Deus levante Déboras para restituir as suas famílias, restituir a alegria dos filhos, restituir a vida financeira, restituir o casamento. Deus conta com mulheres corajosas. Aleluia.
chegue bem perto, comece a conversar com Deus. Aonde Ele está deserto, comece a falar com Ele, Ele é teu amigo. O louvor vai ser suave, para não ofuscar a sua voz. Sua voz precisa subir. Mães e mulheres que choram por sonhos perdidos, porque foram para o confronto da guerra e não tem mais tido vontade de levantar. O pânico, a depressão tem tomado conta. Mas hoje é dia das mães, dia das mulheres que Deus um dia viu em Débora, mulher corajosa, que se partiu, se levantou de frente com coragem, e Deus gostou daquela postura. Talvez muitos não vão ver imediatamente o seu levantar, mas o seu posicionar com Deus, Deus está vendo. Deus está vendo você aqui no altar. Se você está aí no banco, vendo filhos fora da igreja, se contaminando nesse mundo, se contaminando com ídolos, com balaíns, com entidades, sai do teu lugar e venha. Deus precisa ver a sua atitude. Deus precisa ver. Eu não quero ver você entrando numa igreja católica para levar seu filho no altar. Não aceito isso. Não aceito isso. Sou um povo escolhido de Deus. Não aceito isso. Nós temos que estar debaixo da bênção de Deus. Amanhã, você permite estar aqui seu filho perdido? Quantos pais hoje poderiam se levantar como Déboras? Se você é pai e precisa também disso, venha rápido para cá. Nós vamos orar. É tempo de saquear, retirar os nossos filhos, os nossos entes queridos das mãos de Satanás. Mas começa com o seu posicionar diante de Deus. Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos e com poder vem socorrer. Você vai começar a orar. Você que está aqui na frente, começa a dizer: Senhor, eu não estou aguentando isso mais. Deus quer ouvir você falando isso. Eu não aceito isso mais. Eu não aceito mais ver a minha casa, minha vida em deserto. Os meus filhos na mão dos inimigos, na mão de demônios. Não aceito mais essa situação de destruição e de derrota. Comece a dizer, e nós vamos começar a cantar. Com tuas mãos, Senhor. Tem pais que gostariam de vir? Fique do lado de cá. Vem aqui juntinho que eu vou orar por vocês. Quanta luta para uma mulher administrar bem a sua casa, administrar os filhos, estar sorridente à noite, vendo os filhos às vezes se desviando e continuar amando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que chega na cadeia para visitar um filho? São as mães. É muito raro você ver um pai, porque a mãe disse assim: eu não abro mão, saiu do meu ventre. Deus não quer que você abra mão do que é mais precioso na sua vida. São os seus filhos, é o seu lar, a sua família. Quando um filho vai para uma situação dessa, é filas e filas intermináveis de mulheres com algo na mão para trazer alegria para o filho, para ver o filho, para dar um beijo no filho, para abraçar um filho que a sociedade já rejeitou, que a sociedade já sentenciou. É a mãe de Thomas Edison. Nessa noite, Deus está mandando você tirar a pedra
que Satanás tem colocado na sua mente, nas suas guerras, e você tem tapado o túmulo como algo, isso aqui morreu. Nem quero mais pensar, porque eu não quero mais sofrer. Nem quero mais tocar nesse assunto, porque isso me dói. Deus está falando com você? Deus está mandando falar o que falou para Lázaro: tira a pedra e vai lá resgatar quem está morto. Talvez é o teu casamento, talvez é as tuas finanças, talvez é a esperança que está morta, a fé que morreu. Deus está mandando: tira a pedra e sai para fora o que morreu, o que está podre, o que está fedendo. Deus está falando essa noite muito profundamente com todas vocês e com os homens que estão nessa noite aqui. Vem para fora, tira a pedra, tira o coração endurecido, tira a resistência espiritual. Sabe qual é o problema da resistência espiritual? Já tentei tudo e não dá certo. Essa descrença, essa falta de querer ver, de não acreditar mais que vai ver a vitória. E o Senhor está falando assim: filhinha, tira a pedra e eu vou chamar para fora o que está morto. Lázaro, vem para fora. Que dá glória a Deus. Que palavra. Até que eu, Débora, ela está falando dela mesma. Você poderia colocar a mãozinha assim no coração. Até que eu, fala o seu nome. Até que eu, Iana, Tatiana, Joyce, vai falando o seu nome. Me levantei. Até que eu, irmão Edgar, eu me levantei. E eu estou agora como propriedade para ser pai dessa situação e tomar frente disso. E vou vencer minha guerra, vou vencer minha batalha e vou sair dessa. Eita, glória a Deus. Luta pelos seus filhos, meu irmão, com unhas e dentes. Até que eu, como pai, servo de Deus, vou vê-los na minha presença, diante de um Deus vivo, não diante dos balaíns, não na feitiçaria, não num Deus desse mundo que é perverso, que vem para matar, roubar e destruir. Até que eu me levanto para clamar. Põe a mãozinha no seu coração. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Até que eu, hoje, nesta noite, prego uma palavra de vitória a estas mães. Em nome do Pai, em nome do Filho. Toda a força das trevas vai caindo por terra lá. Aonde está deserto, aonde cultuam os balaíns, aonde ainda invocam as entidades,